Boa noite. No Jornal da Câmara de hoje, vamos conhecer os detalhes do convênio que vai possibilitar mais de 1.200 diagnósticos de Covid na região norte do estado. Prefeitos e dos seus secretários precisavam de informações mais atualizadas para acompanhar as ações, ou para definir possíveis ações com relação ao enfrentamento do Covid. E no segundo bloco, iremos apresentar uma iniciativa que está contribuindo com as famílias atendidas pelo projeto Brasil Sem Frestas. Quando a pessoa contribui com os R$15, ela leva para casa uma bandeira. São 3 modelos de bandeiras com mensagens de otimismo e esperança referentes a essa situação de pandemia que a gente está passando. É a partir de agora no canal da comunidade. O Jornal da Câmara inicia apresentando os detalhes de um convênio que vai possibilitar a realização de mais de 1.200 exames para o diagnóstico da Covid-19 na região. A parceria segue o modelo já estabelecido em Passo Fundo com a Fundação UPF desde o mês de abril. Os professores Luiz Carlos Kreutz e Rafael Frandoloso apresentaram a estrutura do laboratório e os resultados das coletas até o momento. O laboratório de diagnóstico do SARS, ele está baseado hoje numa metodologia que busca amplificar o material genético do vírus e detectar o vírus nas pessoas infectadas. Então, isso é importante que se diga isso, porque é um método de diagnóstico que nós chamamos molecular e ele se diferencia dos métodos de diagnóstico por sorologia, aqueles que detectam anticorpos nas pessoas. E uma das unidades nós denominamos de unidade de extração de RNA, ou seja, a extração do material genético do vírus. Nesse local nós recebemos as amostras e em condições de biossegurança nós processamos essas amostras, nós removemos alíquotas dessas amostras e fizemos a extração do material genético do vírus. Então, essa extração de RNA, nós temos trabalhando conosco lá a Salo Iones, que é farmacêutica, a Deli Kuhn, que é bióloga, e essa unidade está sob a minha responsabilidade. Uma vez que essa amostra, que o material genético dessa amostra é removido, é purificado, nós encaminhamos ela para uma segunda unidade, que é a unidade de amplificação do material genético, e nessa unidade está trabalhando a Natália Riso, que é médica veterinária, mestre, e o professor Dr. Rafael Frandoloso está responsável por essa unidade. Ambas essas 2 unidades, então, formam o laboratório de diagnóstico da Covid, que está sob a minha coordenação, e quem assina os laudos é a farmacêutica Salo Iones. Então, é uma estrutura que mais ou menos é feita em vários outros laboratórios no estado, é feito em 2 unidades, justamente para evitar possíveis contaminações e garantir a segurança das pessoas que trabalham dentro desses laboratórios, principalmente na unidade de extração de RNA. Então aqui, se houver alguma falha, algum erro, sempre há um risco de contaminação, e é isso que nós buscamos minimizar nesse processo. Aqui nós temos esses números abaixo das colunas, que representam as semanas que nós estamos trabalhando. Aqui, então, começamos no mês de maio, semana 1, 2, 3, 4, os meses de julho, com as semanas subsequentes, e em julho nós já estamos agora na 10ª semana, e os dados eu tenho aqui do que nós estamos fazendo. Então, houve uma evolução bastante significativa. O número acima aqui da coluna representa o número de exames da semana, e esse número aqui, dentro da coluna em amarelo, representa o percentual de exames positivos. Então, nós tivemos uma evolução bastante grande no número de amostras analisadas semanalmente. Nós havíamos projetado ali uma capacidade de trabalho em torno de 60 amostras por dia, mas em função da organização dos fluxos, nós estamos trabalhando na extração das amostras 3 dias por semana. Então, no entanto, nós já temos que reorganizar isso em função da demanda, já estamos trabalhando alguns dias com 120 a 130 amostras. Então, aqui nós temos um demonstrativo da evolução do número de amostras analisadas, e aqui a representação do percentual positivo. Isso aqui é um dado mais de curiosidade, mas, enfim, nós percebemos que aqui o percentual de amostras positivas na região é relativamente alto,
o que, comparado com outras regiões do estado, que às vezes fica num percentual um pouquinho em torno de 15%. E esse percentual mais alto é possivelmente porque as amostras coletadas, elas são coletadas de forma mais assertiva, ou seja, as pessoas realmente estão infectadas e com sintomatologia e procuram o serviço de atendimento para fazer as análises, né? Então, nós temos pacientes positivos altamente infectados, com uma carga viral impressionante, CTs de 15, de 14, de 18. Isso quer dizer que nós estamos vendo pacientes com bilhões de cópias do SARS-CoV-2 podendo ser excretadas. Isso representa um risco absurdamente grande para aumentar aí a transmissibilidade ou a transmissão desse patógeno e produzir aí o que nós estamos vendo, incremento de COVID. Então, isso é um ponto importante. Outra questão importante, que inclusive estivemos conversando ontem, eu e o professor Kreutz, é sobre um possível mapeamento com essas informações que a universidade está gerando para os senhores secretários de saúde poder mapear nas regiões internas do município onde estão ocorrendo os focos mais frequentes e, a partir daí, tomar medidas preventivas epidemiológicas, de cordões, enfim, de avisos, né, orientação para a população, para evitar esses locais e até mesmo, enfim, orientar as pessoas que vivem nesses locais. A formalização do convênio aconteceu nesta semana em uma reunião online e vai atender a demanda de 12 municípios da região norte do estado. Onde a Ampla, e na pessoa dos seus prefeitos e dos seus secretários, precisavam de informações mais atualizadas para acompanhar as ações, ou para definir possíveis ações com relação ao enfrentamento do Covid. Além disso, gerar material, gerar informações para os possíveis recursos que são feitos depois da oficialização da bandeira preliminar. Então, diante dessa demanda, o prefeito Marcos Ouro, em nome da Ampla, nos procurou, né, para que nós pudéssemos auxiliar nesse processo de acompanhamento. E essas ações são importantes para que a gente possa ter um enfrentamento mais coerente, mais correto, na medida do possível sempre, porque é um momento em que o mundo científico também está tentando descobrir alguma coisa concreta sobre esse vírus, essa vacina ainda não surgiu, então essas ações são fundamentais. Eu quero aqui, em nome da Ampla, agradecer por essa parceria que a UPF sugeriu para os municípios aqui da nossa região, e com isso a gente pode ter um diagnóstico mais próximo, né, do real aqui na nossa região. E esses são alguns argumentos, inclusive, que a gente tem levado ao governo do estado, como ações importantes que a gente tem feito aqui na região, que é esse convênio com a UPF para a testagem dos pacientes sintomáticos aí do coronavírus, dando um retrato um pouco mais próximo do real, né, com esse teste que é o PCR, que é o mais confiável, e através desse conhecimento, desse corpo técnico aí da UPF tão competente, a gente tem essa real medida aí de como o vírus está se comportando na região. Aqui em Davi Canabarro, como a gente viu aí no gráfico, nós quase que utilizamos todos os testes, né, desse convênio. Dos 60, a gente já utilizou 50, temos 30 testes positivos, e além desses, nós encaminhamos, obviamente, ao LACEN em Porto Alegre, parte dos quase 100 testes que nós realizamos aqui. Como instituição de ensino e uma instituição que tem esse caráter comunitário, que tem esse caráter público também, e que foi construída a muitas mãos, há mais de 50 anos, nós temos a felicidade de ter o conhecimento, a produção do conhecimento, a estrutura, toda uma capacidade instalada e uma sensibilidade, eu diria, porque sem ela nós não teríamos feito o que nós estamos fazendo juntos. Isso nos levou a reorganizar muitos dos nossos espaços, a exemplo do que estamos vendo aqui agora,
para ajudar as comunidades, para colocar a serviço da população aquilo que nós sabemos. Há de se dizer aqui que cada um de nós deixou um pouco de lado dos seus afazeres, das suas pesquisas, do seu lazer, né, do seu tempo livre, do seu trabalho nas mais diferentes frentes, para poder canalizar e poder fazer desse momento um momento um pouquinho mais leve, eu diria, um pouquinho mais, com um pouco mais de luz, olhando os passos aí que temos à frente. E agora nós vamos para o intervalo, mas voltamos com uma iniciativa que está contribuindo com as famílias atendidas pelo projeto Brasil Sem Frestas. É um minuto só. Já pensou em castrar seu pet? A castração em fêmeas, além de evitar diversas doenças, se realizada antes do primeiro cio, diminuem até 95% das chances da sua gata ou cadela adquirirem tumor de mama. Também evita a gravidez indesejada, entre outros incômodos com o cio, como a miação nervosa das gatas. O Compata recomenda a castração cirúrgica de seus animais. Além de ser responsável, é uma escolha saudável para os seus bichinhos. Sabe por que a amamentação é a base da vida? Porque o leite materno é muito importante, não só nos primeiros meses do seu filho. Os benefícios ficam para a infância, a adolescência e para a vida toda. Por isso, eu pretendo amamentar o meu filho até os 2 anos de idade ou mais, para que ele fique mais forte, mais saudável, mais resistente. A amamentação é a base da vida. A TV Câmara está sempre divulgando iniciativas que beneficiam a nossa comunidade, ainda mais neste período em que vivemos. Por isso, hoje vamos apresentar a campanha Valorize de uma rede de supermercados. Nós convidamos a diretora da Agência de Publicidade, Lucinara Angra, para trazer todos os detalhes. Numa das nossas reuniões de atendimento, surgiu a ideia de contribuir com a população passofundense através de uma campanha beneficente. E assim surgiu a ideia da gente criar uma corrente do bem, que é a campanha Valorize o Próximo. Por que Valorize o Próximo? Valorizar o próximo como pessoa e valorizar o próximo como comércio local. Mas como que a gente poderia agregar mais valor ainda a essa campanha? Como que a gente poderia contribuir com as pessoas que estão passando por dificuldade nesse momento? Aí surgiu também a ideia da gente contribuir com uma instituição beneficente aqui da cidade. A instituição escolhida para receber as doações dessa campanha foi o Projeto Brasil Sem Frestas. Por quê? O Projeto Brasil Sem Frestas trabalha há anos aqui em Passo Fundo, é um projeto da nossa cidade. Ele leva conforto térmico através de embalagens de leite, leva conforto térmico às pessoas que não têm condições, que moram em casas precárias. O que a campanha Valorize o Próximo vai levar? Vai levar alimentos. Então, uma coisa unida à outra, a gente consegue facilitar um pouquinho a vida de muitas famílias e de muitas pessoas, levando um pouco de conforto a mais para elas. Como que as pessoas podem contribuir com a campanha? Doando R$15 em qualquer uma das lojas Easy Mercado, que serão revertidos em cestas básicas e repassados para o Projeto Brasil Sem Frestas. Quando a pessoa contribui com os R$15, ela leva para casa uma bandeira. São 3 modelos de bandeiras com mensagens de otimismo e esperança referentes a essa situação de pandemia que a gente está passando. Existe um cenário de medo, um cenário de incertezas, então cada bandeira dessa deve ser afixada na janela do apartamento ou no portão da casa. Para quê? Com o objetivo das pessoas passarem e lerem uma mensagem de otimismo, uma mensagem de estímulo e saber que isso vai passar um dia e que todo mundo vai ficar bem. Então, por isso que a gente chama essa campanha de uma corrente do bem. Quanto mais pessoas participarem, mais pessoas vão receber alimentos, mais pessoas podem ter o seu dia impactado com uma mensagem positiva na janela de alguém, na janela do vizinho. Então, o objetivo principal da campanha Valorize o Próximo é fazer com que cada vez mais pessoas contribuam para que mais pessoas do Projeto Brasil Sem Frestas
ganhem, recebam esses alimentos e cada vez mais bandeiras sejam espalhadas na cidade com mensagem de esperança e otimismo para facilitar o dia a dia das pessoas. Para quem comprar pelo aplicativo e pelo site também pode fazer a doação dos R$15, tem um espaço para isso. Para quem for à loja, tem um espaço para isso, pode escolher a sua bandeira. O que a gente espera com a campanha Valorize o Próximo é que ela mude realmente a vida das pessoas, que muitas pessoas possam contribuir e facilitar o dia a dia de alguém, tanto com uma mensagem ou tanto com uma cesta básica, e que ela realmente sirva para mudar o coração das pessoas e o pensamento delas. Como você viu, todo o valor arrecadado será revertido em cestas básicas para as famílias atendidas pelo projeto. Mas você sabe como tudo começou e como este trabalho do Brasil Sem Frestas é realizado? Veja então um vídeo com a coordenadora do projeto, alguns voluntários e, claro, quem já foi beneficiado. O projeto Brasil Sem Frestas, ele nasceu numa tempestade, tá? Numa tempestade horrível, onde eu acordei com muito medo. Eu me dei conta das pessoas que vivem em moradias vulneráveis, cheias de fresta, onde entra chuva, vento, calor, insetos, e eu queria de alguma maneira ajudá-las. Me veio na cabeça fechar essas frestas com embalagens Tetra Pak, as longa vida, porque elas têm muitas camadas, 4 camadas de plástico, e elas fazem o alumínio isolante térmico. Revestindo as paredes, a casa ficaria térmica, eu daria conforto para essas pessoas. O que a gente faz no Brasil Sem Frestas? Você dá conforto térmico para as pessoas, principalmente pessoas carentes que constroem as suas habitações de forma rudimentar, vamos dizer assim. A gente tenta resolver o problema da infiltração de umidade, de insetos, frio, calor. Com isso, mão na massa. Com isso, o que nós fomos fazer? Voluntariado, pessoas que se deram as mãos e que junto começamos a revestir casas. Porque assim, no momento que tu se propõe a ser voluntário, é aquele algo a mais fazer a tua parte, tu tem uma missão e tu tem que ser cumprida. Para mim é uma missão cumprida. A cada casa que a gente termina, ou mesmo na sede preparando, é maravilhoso. Então, durante esses 9 anos, nós fomos melhorando, nós conseguimos fazer muitas casas, o nosso projeto já conseguiu reciclar e retirar do meio ambiente essas embalagens que duram 200 anos na natureza. Nós já conseguimos retirar 22 toneladas dessas embalagens da natureza. E o Brasil Sem Frestas hoje está mexendo com as pessoas, não só com as que recebem, mas com as pessoas que fazem, com as pessoas que nos doam as embalagens. Pessoas com problemas sociais, depressão, coisas assim, estão chegando ao voluntariado e estão melhorando. Então, é um projeto que é uma roda viva. Era ruim, daí o neném ficava sempre doente também. E como ele já teve bronquiolite, daí o frio já é ruim para ele. E daí com as caixinhas foi melhor, que daí não entra vento, fica mais quentinho. Nossa, melhorou muito. Antes era cheio de fresta, né? E daí tipo, eu tinha botado umas cortinas, daí agora ficou bom assim, ficou melhor, diminuiu o calor, diminuiu o frio, não entra vento, ficou mais confortável, melhor para as crianças, melhorou muito. E as crianças não ficaram mais doentes, principalmente a neném novinha, né? Não entrou mais frio e melhorou 100% do que era antes, que não dava para ficar na cozinha com a neném, que era muito frio. Não adianta você querer reciclar, tirar o lixo do meio ambiente. Enquanto você não cuidar do social, o lixo vai voltar. O lixo volta, porque o social, ambiente e social andam juntos. Hoje eu percebo que o Brasil Sem Frestas é totalmente sustentável, porque atende o social, atende o econômico e atende ao meio ambiente. Então, chegar e dizer assim para mim, como é que você está? Muito feliz. E uma última informação.
Segunda-feira será realizada uma audiência pública virtual para debater a Lei de Diretrizes Orçamentárias do próximo ano. A sua sugestão é importante para a construção do projeto que será votado em breve. Para participar, basta enviar um e-mail até o dia 19 de julho para cfp@cmpf.rs.gov.br, colocando como assunto Audiência Pública LDO. Desta forma, um link será encaminhado garantindo o acesso. Obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e um bom fim de semana.